pessoal, meu nome é Adriana, musicoterapeuta, consteladora e Theta Healing, e trabalho no socioeducativo, né, onde estão os adolescentes cumprindo medida socioeducativa devido a algum ato infracional cometido. E eu estou continuando um vídeo que a gente começou falando sobre a questão do sintoma vazio, que é um sintoma que foi recorrente, que eu contei um outro caso no outro vídeo, outros casos interessantes relacionados. E hoje eu estou trazendo, agora também, esse caso específico, que foi um dos primeiros casos bem interessantes que eu escrevi, que está no meu site também sobre isso. Eu coloquei como tema a mensagem do sintoma, né, um caso de adolescente privado de liberdade. Então o que acontece? Eu vou chamar o nome dele de João, fictício, ele permitiu que relatasse a história. Ele tem 16 anos, na época tinha 16 anos, na época estava cumprindo 9 meses de internação por ato infracional análogo a homicídio. Mas ele tinha outras passagens, né, por delegacia, por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Mas essa era a sua primeira internação. E então, quando eu pude atendê-lo, né, porque ele tem atendimento por vários profissionais, né, assistência social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, médico psiquiatra e tudo. Então, no atendimento que eu fiz com ele, a gente faz grupos, né, de musicoterapia, grupos de constelação. No caso, eu atendi ele com constelação familiar de forma individual. E ele trouxe um pouco da sua história e ressoou aquela questão do vazio. Ele trouxe sentimentos de vazio e gostaria de preenchê-lo, né? E ele percebeu que ele acabava preenchendo, assim, com essa questão de drogas, envolvimentos, que acabou culminando, né, nesse homicídio a uma terceira pessoa, que, segundo ele estava junto, não era intenção, mas acabou acontecendo isso. E foi então que a gente, através dos bonecos representados, ele foi pedido para pegar assim, um boneco para representar ele, um para representar o vazio, o outro o pai e a mãe, porque ele tinha o pai e a mãe presente. Geralmente, como eu disse no outro caso, é muito comum o pai estar ausente. E no caso dele, qual seria a questão dele, né? Ele também não tinha questão de irmãos, não tinha nada assim que poderia perceber onde que está essa questão dele, desse vazio. Conscientemente, não tinha nenhum agressor, pelo que a gente já sabe da família, não me lembro. Só que o que acontece? E ele falou que começou mais esses sintomas de vazio e de tristeza após a separação dos pais, quando ele tinha 12 anos. E aí ele começou a envolver. Então ele estava buscando, achando que uma companheira, uma esposa, alguém, se ele casasse, ia preencher esse vazio dele. E a gente conversou sobre isso, né? O outro não vai preencher o nosso vazio, a gente tem que se preencher com a nossa história para encontrar o outro inteiro também. Então a gente pediu para que ele pegasse os bonecos para representar e perguntei se esse vazio seria o quê? Seria uma mulher, um homem, se fosse escolher uma pessoa. Ele falou que seria uma mulher, né? Mas ele pegou os bonequinhos, que eu vou deixar aí a foto, e ficou, né? A mãe, à direita, com a mancha verde no centro dos bonequinhos, que eu vou deixar aí a imagem. O adolescente no meio, esse todo branquinho, e o pai pequeno, bem pequenininho, de verde, né? Menor do lado. E o sintoma vazio à frente. Então ficou essa imagem. A gente achou estranho, né, o fato do adolescente dizer assim, quanto ele era agradecido por esse pai e colocar o pai tão pequeno, né? Foi quando ele disse que o pai não conheceu a família dele de origem. E após essa fala sobre a origem do pai, é sentido assim, uma vontade, através dos movimentos da alma, né? O desejo que o sintoma olhasse para o pai. Inclusive o sintoma é pequeno igual o pai. Olha só que interessante. Ele colocou o pai pequeno, porque o pai não é pequeno, o pai é o grande. Só que é como se estivesse na criança do pai, né? Como se estivesse olhando para a ferida do pai. E esse vazio, o representante do vazio, olha para o representante do pai. E assim, é colocado assim, o representante do adolescente ao lado do representante do seu sintoma, que é o vazio, olhando também na direção do sintoma, porque o sintoma vem mostrar algo pra gente. Então vamos ver o que esse sintoma quer mostrar. Então ele ficou ao lado do sintoma, olhando para o pai. Então o representante do adolescente olha para esse pai junto com o sintoma. Nesse momento o adolescente compreendeu exatamente o que e quem faltava. Como ele mesmo disse, né? Ele disse que, nossa, é muita gente. É isso que faltava.
sentindo uma emoção, uma grande emoção, uma alegria, inclusive. Assim, foi colocado atrás dos pais dele, seus avós não conhecidos, porque o pai não conheceu a família de origem, ele foi adotado por outra família. E ficou essa imagem que eu vou colocar aí pra vocês. Então, colocando os pais atrás do pai, no caso os avós, o adolescente pôde dizer para esses avós, especialmente para a avó, né, que ele sentia muita falta, e como representante o sintoma era uma mulher, e ele falou: vovó, eu vejo você, também senti sua falta. Era você, o vazio feminino que faltava, que ele pensava que uma esposa ia preencher, né? Obrigada pela vida que deu ao meu pai, você faz parte. E foi com muita emoção ele dizer isso pra ela, né? Querido vovô e vovó, eu vejo você, né? Tudo isso. E obrigada pela vida que chegou até mim através de você, vovó, do jeito que foi, e do vovô. E com esse olhar sem julgamento pelo fato dela ter entregado seu pai para outra família, né? Com a gratidão por todos aqueles que vieram antes dele para que ele sobrevivesse e tudo, cuidaram do pai dele também, os pessoas que cuidaram do pai, com gratidão. Ele foi sentindo, assim, as lágrimas correndo nos olhos, né? E é como se ele sentiu esse abraço dessa avó paterna. Eu senti esse movimento como se a avó o abraçasse. E eu senti como se a avó me agradecesse por esse momento de reencontro. Então, é como se ele tivesse pegado esse sintoma do vazio emprestado do pai. Esse sintoma vazio não é dele. É um sintoma que o pai sentia, mas ele pegou como dele. É muito comum de perceber nas constelações familiares. Eu tomar emprestado esse sentimento. Como se eu fosse ajudar nossos pais a carregarem, mas a gente não ajuda, só mais um peso a mais, né? Então, eu olho pra vovó no seu lugar, meu pai. Eu carrego esse vazio por você por amor. Foi essa a percepção que ele teve. Então é isso, sabe? E a partir disso, ele percebeu e sentiu que o fluxo pôde retomar para ele. O fluxo daquilo que estava faltando, daquele vazio, se preencheu. O vazio se transformou em presença, né? Em fortaleza. E isso foi percebido até nos braços, no corpo dele. E ele disse pro papai: por favor, papai, ore pra vovó também. E reverenciando esses pais biológicos, né? Então ele pôde perceber a grandiosidade desse pai, que mesmo também faltando a presença física da mãe e do pai, ele conseguiu, né? E o pai também não precisou de drogas para preencher nenhum vazio, né? Então, mas ele buscava o álcool, né? O pai foi alcoólatra um tempo. E é muito comum também essa busca pelo álcool por sentir aquele, como se fosse mamando na mãe, né? O fulano tá mamado, né? Quando você busca o álcool, ele tá aquele sensação que o bebê tem depois que mama, de tontinho. O álcool traz essa sensação. Então, muitas vezes a busca pelo álcool também é a busca pela mãe. Ou então, é como se eu estivesse bebendo junto com meu pai, né? Então, ele viu a grandiosidade do pai. E eu pedi para ele colocar um representante maior pro pai também. Então ele viu que o pai cresceu, teve família, teve os filhos e foi muito forte, grande, olha só. Então não era necessário esse sofrimento, carregar isso. Só que também foi importante para preencher e para que algo fosse visto no sistema familiar. Então colocou um boneco maior, foi pedido para ele colocar um boneco maior pro pai, que o pai é o grande, respeitando essa ordem da lei, da hierarquia, de quem veio antes. Então, essa imagem foi trocada, o bonequinho foi trocado, então a imagem eu vou colocar aí. E o adolescente vê a grandeza do pai em sua história, origem e destino, e o fluxo do amor e da vida pôde novamente fluir. E aí, então, o representante do vazio, já cumprindo seu papel, né, foi retirado pelo adolescente. Não existe mais vazio, estou completo agora. E então ficou essa imagem final, com os pais biológicos atrás de seus pais, e ele sentindo essa força. E então ele realmente aí compreendeu que realmente nenhuma esposa ou mulher iria preencher esse vazio, que ele agora pronto e completo, que ele poderia encontrar alguém e transformar a vida dele também, né? Porque na busca, nessa sensação de vazio e busca por droga, eu também tô no momento de morte também. Então ficou essa imagem no final, que a gente foi colocando outros bonequinhos para representar, e um futuro esposa para ele também, nesse bonequinho vermelho,
e um futuro, quem sabe, um filho que possa vir, e todos que fazem parte da família dele em volta. E esse atendimento durou mais ou menos 2 horas, ele pôde perceber onde o sintoma olhava, né? Os sintomas olham para algum lugar. E com essa força veio o desejo de fazer o bem, sabe? Veio a gratidão. E pôde olhar assim a todos que fazem parte dessa história, e também as suas vítimas. Também foi possível que ele olhasse a vítima dele, também as vítimas dele, e que ele reconciliasse com elas e se liberando de todos os ressentimentos, ódios, né, e tudo mais. E ele sentiu no corpo essa transformação, ele sentiu realmente na pele, no corpo. E ele traz um trecho de uma música, né, pedido que eu peço para a pessoa trazer uma música que vem para ele, e veio um trecho de um rap que diz: o que você faz na vida ecoa na eternidade. E dessa vez ele diz que quer ecoar coisas boas, e só conseguiu essas percepções e entendimento que permitiu se abrir e acessar tudo isso. Porque uma parte dele desejava fazer diferente, então o universo ajuda, né, aquele que deseja de alguma forma essa música. E é isso, e esse dia, quando ele levantou, é como se até as árvores, o vento fosse diferente. Foi incrível, realmente, foi muita energia, foi uma sensação muito, muito mágica, realmente. Quando ele levantou, e eu pedi para ele levantar e sentir a força dos pais, ele ir para a vida de uma forma diferente, lá fora da janela tinha umas árvores, e a gente sentiu o vento diferente das árvores, é como se tudo estava diferente, né? E ele percebeu isso também, ele sentiu isso. O sol brilhava diferente, eu até anotei, né, no artigo, né? Ele viu o sol brilhar de uma forma diferente, as folhas balançavam de uma forma diferente. Porque ele tinha toda a sua família dentro dele agora. Isso era só o que ele precisava todo esse tempo, né? Então ele sentia paz. E ele percebeu que drogas, dinheiro, poder não queriam conseguir preencher esse vazio, que só pôde se preencher no caminho de volta para si mesmo, em concordância com a sua história. Então é isso, espero que eu tenha contribuído para vocês refletirem sobre essa questão, sobre que em tudo existe algo por trás, e que a gente possa olhar para o outro ser humano assim, que ele traz algo, e para onde ele está olhando quando ele está nesse desenvolvimento, para onde ele está olhando, onde ele está repassando essa dor adiante. E onde a gente precisa olhar pra gente se preencher. Quem falta dentro de mim, quem falta na minha história pra dar um lugar no meu coração. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, algum filho que eu não tive, que eu preciso algum irmão que não nasceu. Então tudo isso é importante, ser integrado de volta. Então, obrigada por estarem aí, por poder dividir com vocês essa história. Qualquer dúvida, estamos aí. Fiquem com Deus e até mais.